pouquinho para nós da sua história, assim, né? Eu já te conheço um pouquinho por ter, né, já acompanhado seu Uhum. testemunho, sua história de vida, mas eu tenho certeza que tem muitos aqui dos nossos seguidores que talvez não te conheçam. Sim. Conta um pouquinho da sua história, quem é Gabriela? Olha, eu vou resumir em poucas palavras. Meu testemunho é muito grande. Aconteceram muitas coisas. Aonde Jesus ele se manifestou na minha vida, assim, eu digo se manifestou, mas se manifesta, né? A minha história ela começa desde muito cedo. Eu acredito desde o ventre da minha mãe, né? Onde quando o Senhor ele operou a vontade dele na minha vida, que foi a conversão, né? Conversão que é uma mudança de caminho, é uma mudança de rota, e é o que realmente todos nós que conhecemos o nome de Jesus, o Senhor Jesus ele não vai encontrar nós num caminho perfeito, né? É porque não existe ninguém perfeito. Nós vamos errar diante do percurso das nossas vidas. Mas a minha história com Jesus ela começa muito cedo. Eu digo muito cedo porque, apesar de eu ter entrado numa vida frajuta, numa vida promíscua, né? Numa vida de prostituição, ainda assim, o Senhor, desde menor, né? Ele se fez presente na minha vida. Então, minha vida, a trajetória da minha história e da minha vida, ela começa desde o meu nascimento. Eu tive um problema de saúde, né? Eu e minha irmã somos gêmeas, nós nascemos prematuras, com 6 meses, né? E eu tive que ficar entubada mais tempo que minha irmã, porque eu tive um problema no sangue, né? E dali já em diante a gente vê que, é, diante dali, muitas coisas foram acontecendo, né? A... Mas enfim, a homossexualidade, que foi o caminho, o ponto que é mais forte assim da minha história, que foi a homossexualidade, eu comecei desde muito nova, né? Digo que a minha primeira atração, desejo, envolvimento foi com mulher, foi do mesmo sexo, né? Biologicamente eu nasci mulher e eu me considerava. Eu ainda não entendia, na verdade, nem o que eu era. Quando eu entrei para essa vida, eu não entendia que existia rótulos, né? Que as pessoas rotulam. Por exemplo, mulher que gosta de mulher e não se transiciona, ela é uma lésbica. Eu não entendia ainda o que era ser lésbica, o que era ser bi, o que era ser travesti, o que era ser trans. Eu não entendia Você esse tinha mundo quantos ainda. anos? Eu tinha por volta de uns 10, 11 anos, por aí. Ah, era uma criança, né? Tipo, Então eu não entendia. Só que eu já sentia a atração, né? Já sentia a atração por meninas, porque quando eu olhava para meninas, eu me sentia atraída por mulher, por meninas. Era diferente quando eu olhava para meninos. sim. Mas eu não tava, como que eu posso dizer? Eu não identificava ainda o que era esse tipo de sentimento. Eu sabia que senti. Então, de uma forma muito breve, eu não quero falar sobre um conhecimento teórico de quem é Jesus, o que é libertação, o que é a homossexualidade, né? Eu quero falar de uma forma de experiência, né? Não de uma forma de conhecimento, de conhecer o que é a homossexualidade. Não, eu quero falar de uma forma que eu vivi, eu sei o que é. Tem propriedade, né, Eu pra tenho falar. propriedade para dizer, né? Não é uma coisa que a gente ouve falar, mas quando a gente vive é diferente. Sim, com certeza. Né? Eu acredito que a vivência ela é muito melhor e muito maior que o conhecimento, né? Porque você vive, você sente, você sabe dizer com propriedade o que você passou, o que você enfrentou, qual que foi o processo, o que foi mais difícil. Sim. De uma forma teórica, eu digo que de conhecimento, eu digo que a homossexualidade, por algo que eu passei e vivi, a homossexualidade ela não está, eu digo isso com certeza, e se for rolar polêmica, olha, que Jesus coloca as mãos, porque eu não tenho medo, né, de falar a verdade. Pelo contrário, eu tenho medo de envergonhar o nome de Jesus e não falar o que é certo. Amém. Mas sem causar polêmica, eu não quero, não é esse tipo, não é esse o assunto aqui. Eu quero falar a verdade. A verdade de Cristo, ela doa, mas ela confronta e também transforma. Para mim, Leandro, por tudo que eu passei e enfrentei durante essa vida de homossexual, eu posso dizer para você que não foi 3 anos no homossexualismo, né? Foi desde os meus 10 anos até os 20 anos nessa vida. Então, foi quase metade da minha vida, porque eu tenho 24, Sim, né? sim. Então, eu passei muito mais tempo na homossexualidade do que mais tempo como uma mulher cis, uma mulher que nós dizemos hétero, né? Uhum. Uma mulher biologicamente mulher.
e me sentindo como uma, eu digo com propriedade, a homossexualidade para mim, ela não está em um transtorno mental. Então a gente tira totalmente isso de letra, né? Ela não é um transtorno mental. A homossexualidade para mim, como eu disse, eu vou falar aquilo que eu vivi Sim. em experiência, não conhecimento teórico. E na minha história foi essa. Na minha história, na minha vida foi assim. Então não é um transtorno mental. A homossexualidade, ela não é algo fisiológico, né? Ela não é uma doença, tá? Mas a homossexualidade, ela está sob uma influência maligna. Eu digo isso com certeza, Leandro. Por quê? Vou resumir, mas eu vou ser breve porque eu tô querendo dizer que é uma influência maligna. Durante a minha trajetória na homossexualidade, o tema, né, é a homossexualidade e o seu comportamento. E a homossexualidade, ela traz alguns comportamentos que você aponta que isso não é um transtorno mental, que isso é algo espiritual. Eu digo por mim que vivi. Por que eu estou dizendo? Exatamente apontando muito e enfatizando nesse fato de ser algo espiritual. Eu mudei totalmente como pessoa, como ser humano, quando eu entrei para a homossexualidade. Aí pode dizer, mas tem um homossexual que é bonzinho, né? Tal, que foi diferente, tudo. Mas eu tô dizendo numa forma de sentir, né? De sentir mesmo, porque assim, a gente quando entra para esse mundo da homossexualidade, a gente perde nossa identidade. Exato. Então, só pelo fato de você não saber quem você é, assim, tipo, do dia pra noite, você não saber, você não ter mais sentido de vida, não ter um caminho, né? Você eu nunca tive problemas de transtornos mentais, nunca tive nenhum diagnóstico, nenhum laudo. Mas como que eu pude perceber? Justamente por conta disso, de mudar o meu estilo de vida de um dia para noite e eu não me identificar mais, não saber mais quem sou eu. Quando na verdade Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Isso significa que você vive sabendo qual é o seu propósito de vida, quando você, claro, conhece a Jesus. Sim,